Mês passado, infelizmente não tivemos nenhum capítulo novo de JoJo Lands, já que o Araki estava trabalhando num outro projeto para JoJo Magazine, um novo episódio do One Shot do Rohan, o capítulo 12, chamado Bruschetta. É um nome bem suspeito, mas não pensa besteira. Bruschetta na real é tipo uma torrada italiana. Mas esse novo spin-off tem algo muito interessante. Além de ter revelado novas criaturas bizarras, é uma história do Rohan que se passa no mesmo universo de JoJo Lands, ainda no Havaí, um ano após ter sido assaltado pela gangue. Em outras palavras, ele se fudeu lá uma vez e voltou pra se fuder de novo. Sinceramente, eu não tava esperando que iriam traduzir essa história, e fazia bastante tempo que eu não falava de algo do tipo aqui no canal, mas ouso dizer que essa é uma das melhores histórias dele que o Araki trabalhou. E eu não digo isso só porque sou fissurado em JoJo Lands. Mas antes de começar, se inscreve no canal e curte o vídeo para me ajudar a crescer aqui no YouTube. Caso queira apoiar financeiramente o canal, você também pode se tornar um membro e ganhar alguns benefícios. Também tem minhas redes sociais que eu sempre deixo aqui na descrição. E agora, o Discord do canal. Se você quiser entrar lá para papear, vai ser muito bem-vindo. Mas agora, sem mais enrolação, fiquem com essa história foda do nosso mangaka favorito, nosso querido Rohan Kishibe. A história começa com Kyoka numa ligação de vídeo com Rohan, surpresa por ele parecer se interessar por beisebol pro seu mangá, mas ele já corta ela, dizendo para não distorcer suas palavras. Ele nunca se interessou por beisebol. Na realidade, ele estava falando sobre o shape e a fisionomia dos atletas, o que mostra que eles ainda estão no processo evolutivo darwinista. As pinturas e os mangás também refletem a evolução do intelecto humano, e esse seria o tema de seu novo mangá, a evolução. Mas como a Kyoka é uma lerda, ela não se lembra de nada do que ele tinha dito. Mas no meio da estrada, o Rohan vê uma menina bem da esquisita com uma boia e toda encharcada. Ele já manda a pirralha tomar cuidado porque logo atrás tinha um penhasco e se ela caísse já era. E logo na frente, depois da mureta, já era sua residência. A Kyoko pergunta pro Rohan aonde é que ele tá, e então é revelado: sua casa de luxo nas ilhas do Havaí. Ela já fica bolada com isso. O prazo de entrega dos manuscritos do seu mangá seria no dia seguinte, mas para ele era urgente ficar ali, um lugar perfeito para observar a evolução isolada, assim como na ilha de Galápagos. Só que nesse caso, era no Monte Hualalai. Pelo visto até na história do Rohan esse vulcão tá envolvido. E sobre os manuscritos, ele lança um belo se vira e pede pra Kyoko pegar um voo de ida e volta até lá. Ele entra dentro de sua casa e tranca a porta. Mas antes de começar os trabalhos, ele decide comer um pouco de brusqueta de tomate com abacate e tomar um vinho Etna Bianco. Ele começa a preparar sua brusqueta até que de repente escuta um barulho esquisito. Ele abre a gaveta procurando a origem daquele som e não encontra nada. Se vira, então escuta de novo em algum outro canto. Ele decide ignorar e comer logo de uma vez, mas novamente surge outro barulho que parece vir de trás dele. Ele começa a pensar que desde que se mudou para aquela vila, começou a ver uns barulhos estranhos, mas que talvez seja só o refrigerador de vinho. Então começa a investigar mais a fundo, mas se pergunta se alguém deve ter se disfarçado e invadido sua casa, já que no ano passado ele foi roubado ali mesmo, e sabemos exatamente por quem. O coitado não tem paz nem em outro universo. Ele decide então investigar a parede, já que dessa vez parece que o estranho som tá vindo de lá. Então nota algo. O som parece vir de trás dela. Ele pensa que pode ser algum rato, mas aquilo tinha um padrão. Era como se o som estivesse copiando todo o toque que ele fizesse. Ele se pergunta o que diabos estava acontecendo ali. Será que algo entrou na sua casa enquanto ele estava fora? Mas então se esbarra uma cadeira, e agora aquele som também saía de lá. Então começa a fazer alguns testes, dando toques na cadeira, e nota que agora o mesmo som também vinha da taça na mesa, sincronizando com suas batidas. Ele se pergunta de onde aquilo vinha, continuando a testar, batendo também na porta de vidro, e se aquilo fosse um fantasma, ficaria mais interessado ainda. Rohan então vai até o lado de fora, vendo como que o barulho também saía das plantas, sempre o mesmo som, como se fosse um eco, mas logo ao fundo, aquela menina esquisita estava lá de novo, encarando ele, e então, começando a ir em sua direção, como se fosse um zumbi. Ele manda aquela garota ficar longe dele, perguntando onde estavam seus pais e o que ela fazia no seu quintal, mas ela não dava ouvidos, e simplesmente continuava em sua direção, fazendo barulhos sem sentido. O Rohan nota que dentro do ouvido dela saia uma espécie de líquido branco esquisito. Ela parecia tentar se comunicar de alguma forma, mas por algum motivo, aquele som do nada começa e parece ser dentro de sua cabeça. A menina parecia não conseguir ouvir ele, até que ele nota então que aquele som não vinha nos objetos de sua casa, e sim de dentro de seu próprio corpo. As paredes, os vidros, os móveis ecoaram quando ele tinha tocado, mas só dentro da sua cabeça. O líquido também começava a vazar do ouvido dele, enquanto surgiam caracóis nas plantas do quintal, deixando aquela garota desesperada por algum motivo. Então ele decide usar
usar o seu Heaven's Doors nela, em busca de alguma pista do que era tudo aquilo. Dentro de seu rosto, ele descobre que seu nome é Soa e tem 4 anos. Seus pais também parecem estar infectados por aquilo já fazem 9 dias. Ela podia escutar até mesmo seus próprios passos explodindo em sua cabeça, tornando impossível ouvir qualquer coisa de fora. Ele percebe então que aquilo tudo não é fonte de alguma doença. A menina estava saudável, então usa seu stand no próprio braço, vendo que realmente ele estava saudável, mas que havia uma substância estranha em seu corpo. O número de emergência começa a tocar em seu celular, fazendo um barulho tão alto dentro de sua cabeça que chega a fazer o Rohan vomitar, mas de alguma forma atraindo ainda mais caracóis para perto. Até o barulho dos caracóis se movendo o fazia sentir dor. Alguma coisa devia ter entrado no corpo dele. Ele pensou que podia ser da comida, mas não tinha nada de errado com aquela brusqueta. Mas então, de repente, uma estranha mariposa pousa em cima de um caracol. Uma mariposa com relevo idêntico às máscaras de pedra. Cada vez mais daqueles insetos esquisitos surgiam no local, cada um pousando em cima de mais caracóis e se alimentando deles. O Rohan se lembra que dentro da garota tinha alguma passagem escrita sobre caracóis. Era como uma lista de regras, e na regra número 7 dizia: "Isso não tem cura, ficará assim pelo resto de sua vida." Um besouro também apareceu no local, fazendo ele sentir ainda mais dor com o barulho das patinhas e com aquelas mariposas esquisitas o devorando. No teto, um enxame daqueles insetos com o desenho da máscara de pedra tinha aparecido, soltando o que parecia um pó em cima deles. Ele tinha que dar um jeito de sair dali e salvar aquela garota, deixando longe daquelas mariposas. A substância estranha dentro do corpo deles só poderia ser daquele pó que não parava de cair. Era aquilo que fazia os barulhos dentro da cabeça deles. Durante toda a história, ele estava respirando aquele pó, vindo do que parecia ser uma nova espécie evoluída de mariposas. Era assim que elas conseguiam atrair suas presas silenciosamente. Ele então finalmente consegue chegar até a porta de vidro junto da menina, quase desmaiando e vomitando de dor pelo som de uma garrafa caindo. Aquelas mariposas não te deixavam doente ou te matavam. Elas deixam suas vítimas vivas como um detector de comida, como se transformassem humanos em retransmissores de Wi-Fi para ajudar a encontrar caracóis. O Rohan finalmente conseguiu botar ela para dentro de sua casa, dizendo para não se preocupar com ele, que só precisava descansar um pouquinho, e com bastante dificuldade, ele se levanta segurando uma cadeira. Ele queria tocar em uma delas, mesmo com tudo aquilo, e quando finalmente consegue agarrar uma, ele usa seu Heaven's Doors para transformar a asa dela em um livro, em busca de alguma fraqueza, predador natural, qualquer coisa que poderia ajudar, até que finalmente consegue encontrar. Elas não suportavam o composto cineol, encontrado em árvores de eucalipto. Mas por sorte, o Rohan tinha uma árvore de eucalipto naquela casa, então ele só precisava arrancar as folhas e fazer um chá com extrato. A cena então muda para ele observando uma outra parte da ilha com binóculos, agora ficando bem melhor depois de ter se livrado daquelas mariposas. Ele dizia que o resgate já estava a caminho, enquanto observava a casa da garota. Ela tinha nadado por toda aquela baía só para salvar os pais, mesmo com aquela condição. Se ele estava estudando novas espécies evoluídas, provavelmente aquela menina também era uma, porque de alguma forma para chegar até lá, ela parece ter conseguido escalar um penhasco de 30 metros acima do nível do mar, passando por tudo aquilo. E então, a partir daí a história acaba, mostrando uma receita da brusqueta do Rohan. Sinceramente, essa foi uma das melhores histórias do spin-off do Rohan. Eu achei muito pica ela ser confirmada no segundo universo, um ano depois dele ter sido assaltado no Havaí. Só acho meio triste não ter dado nenhum indício do que pode ter acontecido na história principal, mas talvez seja até melhor assim. Um ano depois daquilo, provavelmente já deve ter finalizado tudo, então seria um puta de um spoiler. Mas uma coisa que eu acho muito pica é que nesses spin-offs revelam muito sobre o universo de Jojo. Uma nota no final do mangá também diz que essas mariposas podem ter sido inspiradas na mariposa Scarpátula, um tipo de mariposa com padrão no tórax que lembra muito um crânio, só que nesse caso era um desenho da máscara de pedra das partes iniciais. Provavelmente isso não tem nada demais, é só um fanservice que o Araki quis colocar e que ficou incrível. Mas depois de ler esse capítulo, eu tava pensando em fazer algo. E se quando eu bater a marca de 10 mil inscritos, eu fizer um especial recriando a brusqueta do Rohan? Só que no caso, sem os ingredientes caros que só a porra que tem lá, porque nem dando a bunda que eu vou conseguir comprar vieira. Então, o jeito vai sendo no atum enlatado. E também eu nunca vi essa tal de folha de shiso, e aqui no fim do mundo que eu moro nunca que vende. Em outras palavras, a gente vai ter que trabalhar com o que tem. Mas eu quero muito comer a brusqueta dele. Mas então, é isso. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado dessa história. Muito obrigado por terem assistido até aqui, e até o próximo vídeo. Amo vocês.